Como nós tínhamos falado anteriormente, a gente muito rapidamente organizou a vinda do nosso querido Geraldinho aqui a São Paulo. Ele se dispôs a fazer uma loucura, a voltar de uma viagem internacional, nem descansou e já veio aqui para estar conosco, porque a gente entendeu que deveríamos marcar o final desse ano com o lançamento desse livro. E para a gente ter ele aqui é um motivo de muita alegria, porque é importante que todos saibam qual é a relevância do lançamento desse livro para esta casa. A relevância do lançamento desse livro está muito ligada aos objetivos, aos compromissos espirituais do Grupo Espírita Caibachuta, principalmente ligado à área de divulgação. Desde novembro de 2014, nós não tínhamos o lançamento. Foram alguns anos bastante difíceis em que a gente levou adiante todas as tarefas da Folha Espírita, levamos adiante as vendas dos livros que já tinham, mas uma editora, a continuidade das tarefas de divulgação dependem muito de novos livros, de lançamentos. E para a gente termos um novo livro no catálogo, poder desfrutar isso com vocês, colocar isso no mercado, sobretudo um assunto de tamanha relevância para a humanidade, vocês vão conhecer um pouco mais aqui, além de uma responsabilidade muito grande, tudo que aqui está escrito, e a editora Fé tem sido a editora que leva isso ao conhecimento do público, é também uma alegria muito grande na certeza de que a gente está continuando o trabalho que começou em 1974 aqui com a Folha Espírita. Então, todos os dias a gente continue orando, vigiando para que esse trabalho possa alcançar todos os propósitos que não pertencem a nós, mas certamente já estão designados na espiritualidade. E hoje a gente dá mais um passo que com certeza no ano que vem mais lançamentos, mais produções, mais noites de autógrafos e lançamentos nós poderemos desfrutar, levando adiante o compromisso na divulgação. Geraldinho, obrigado pela tua presença. E a gente hoje vai contar um pouco da história de como esse livro chegou, a mudança que nós fizemos em conjunto para que ele pudesse agora atingir mais uma etapa, que é contar um pouco da transição planetária em 2019. Com vontade. Só para a gente organizar, a gente vai ter então, o Geraldinho vai contar um pouco sobre o livro, sobre as experiências que ele tem junto com o Chico. Depois é importante que vocês aproveitem, todos nós possamos aproveitar para ter um tempinho de perguntas com ele. Essa casa está ligada ao Geraldinho da mesma maneira que ela sempre esteve ligada ao Chico. O Geraldinho bem conhece toda a trajetória da nossa casa e aqui é uma extensão de tudo que a doutora Marlene, Paulo e o próprio Geraldinho aprenderam com o Chico, a gente tenta aqui colocar na prática. Então aproveitem depois alguns minutos que ele vai dar para respostas, para que a gente possa desfrutar um pouco, para matar um pouco a saudade do Chico, histórias deles com a doutora Marlene, para a gente fazer dessa noite uma noite também de uma confraternização em torno desse nosso agradecimento para o Chico, para a doutora Marlene, Paulo e para todos aqueles que nos antecederam aqui. Muito boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui em São Paulo, Caibachuta, lembrando com muito carinho a presença querida da nossa doutora Marlene Nobre, do Paulo, por que não dizer do Chico, que é o inspirador deste livro que a Folha Espírita lança hoje, 2019, o ápice da transição planetária. E a gente vai falar rapidamente, temos 20 minutos de palestra, depois 20 minutos abrimos também para perguntas e respostas. E vamos falar rapidamente sobre o assunto. O assunto é vasto, não é? Extremamente importante, porque diz respeito ao movimento, ao momento mais importante da Terra. Este
no qual estamos inseridos, em que a Terra está passando. Essa transição planetária, deixando de ser um mundo de expiações e de provas, para ingressar no rol dos planetas chamados em regeneração. Um momento previsto desde as escrituras antigas dos hebreus, dos antigos escritos dos profetas do judaísmo, Daniel, Joel, Ezequiel, que foi reforçado pelo Cristo, Jesus de Nazaré, quando aqui esteve conosco, quando falou o sermão da montanha, quando falou dizendo que aos brandos e pacíficos ele daria a terra. Bem-aventurados sois vós, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando ele falou o sermão profético, incitando-nos a conhecer o futuro da humanidade, e é um momento também em que Allan Kardec vai estudar no livro A Gênese e vai chamar pela primeira vez na história humana este momento de transição planetária. Ele dedica um capítulo inteiro do livro A Gênese, o capítulo 18, intitulado Sinal dos Tempos, em que mostra-nos como seria essa transição planetária, que segundo os espíritos superiores informaram a ele, o codificador, havia começado 100 anos antes do advento do Espiritismo, portanto, em meados do século XVIII. E Allan Kardec também vai, neste mesmo livro, A Gênese, no capítulo 16, enfocar um tema importantíssimo sobre a mediunidade da profecia. Ele elabora uma teoria que ele titulou Teoria da Presciência, através da qual ele estipula, segundo as informações dos espíritos superiores, como é possível um médium ou um espírito conhecer o futuro e quais são as pré-condições necessárias para que tal espírito ou tal médium tenha a condição de ver o futuro, comparando inclusive essa possibilidade, apenas por figura de linguagem, para nos mostrar esta imagem clara. Ele compara o homem que sobe no alto da montanha e que, por subir no alto da montanha, é capaz de divisar ao longe toda a paisagem em torno, diferentemente do homem que fica na planície, que só consegue ver o que está imediato aos olhos. E dizendo que o espírito suficientemente desmaterializado, ou o espírito suficientemente espiritualizado, que já alcançou o burilamento espiritual na sua evolução, é capaz, sim, de ver o futuro, porque espaço e tempo para ele não tem o significado que para nós tem aqui na Terra. Curiosamente, Kardec está falando uma coisa que antecede, inclusive, a teoria da relatividade de Einstein, que relativiza espaço e tempo. No livro A Gênese, ele já aborda isso, antecedendo a evolução da física contemporânea. Mas é em Chico Xavier que esta própria mediunidade, e eu pergunto a vocês aqui, alguém duvida de que Chico Xavier tenha sido suficientemente espiritualizado? Porque se tiver alguém que duvide isso, levante a mão, por favor, e me explique por quê, não é? Alguém duvida que Chico Xavier tenha sido suficientemente desapegado da matéria?
depois de 92 anos de existência, 75 anos dos quais dedicados com renúncia e amor inigualáveis à divulgação da doutrina dos Espíritos, sacrificando a própria vida, o próprio conforto, o próprio tempo em favor da mensagem dos Espíritos, que através dele escreveram e publicaram até hoje 504 livros, né? Uma tarefa ininterrupta, 75 anos de psicografias, de entrevistas, de contato humano com o povo, com as pessoas sofredoras, aquelas que buscavam auxílio, buscavam socorro na sua dor, especialmente pais, mães, familiares que perderam entes queridos e que iam a Uberaba frequentar aquelas reuniões memoráveis, madrugada adentro, em que seus familiares se identificavam plenamente, consolando-os e esclarecendo-os. Alguém duvida que o espírito de Emmanuel, este guia extraordinário, que escreveu e coordenou através de Chico toda essa obra, seja suficientemente espiritualizado para ter essa capacidade que, segundo Kardec, é dada a tais espíritos de visualizar o futuro? Claro que não, não é? Afinal, Chico Xavier é o apóstolo do Consolador, é o apóstolo da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec numa encarnação, Chico Xavier na seguinte, 2 séculos de tarefas para justamente consolidar na Terra a mensagem da terceira revelação. E não poderia ser por outro médium ou por outros espíritos, senão por essa grande equipe. Aliás, o jornalista de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Fernando Warren, vai escrever vários livros de entrevistas com Chico, um deles chamado A Ponte, atualmente publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em que ele, depois de entrevistar o Chico, ele diz, ele, jornalista, conclui, o médium Xavier é aquele através do qual se completa a obra kardeciana. O Consolador prometido pelo Cristo veio se desdobrar através das mãos de Chico Xavier. E de fato nós sabemos que assim é. Quem teve essa oportunidade, como a doutora Marlene teve, como o Paulo Rossi teve, eu próprio tivemos, de conviver com esse homem diferente de nós outros, este homem espiritualizado, totalmente desapegado da matéria, e que deu a própria vida em holocausto para que nós tivéssemos acesso a tais informações da vida espiritual, não tem dúvidas a respeito da procedência dessa mediunidade extraordinária. E justamente por ter essa mediunidade extraordinária, ele não era um fenômeno comum, de médium comum. Ao contrário, era um médium excepcional, um médium crístico. E tanto era assim que todos nós confiávamos nele a respeito de qualquer tipo de orientação. E o buscávamos para qualquer tipo de orientação. E saíamos de Uberaba, e quando eu vivia em Pedro Leopoldo, também pessoas que iam a Pedro Leopoldo saíam de Pedro Leopoldo com essa tranquilidade íntima de receber a fonte segura da informação dos Espíritos sem tergiversações. E vocês hão de convir que ele, na intimidade, tanto na convivência com nossa querida Marlene Nobre, como com Paulo Rossi, comigo próprio, com outros amigos, na sua intimidade de Pedro Leopoldo e Uberaba, falava sobre outros assuntos, como falou conosco, assuntos relativos ao que
a Folha Espírita e a Editora Fé publicou em 2011 no livro Não Será em 2012, que já teve 12 edições, não é isso? 12 edições. Depois, a doutora Marlene nos entrevistou sobre isso no programa que ela tinha aqui na TV em São Paulo, que foi transformado no DVD, não é isso? Também de mesmo nome, Não Será em 2012, porque naquela ocasião, quando Chico Xavier completou 100 anos, quer dizer, ele já tinha partido do mundo físico, mas nós todos comemoramos o seu centenário no ano 2010, não é? Que foi uma grande festa. Aliás, os não espíritas comemoraram até mais, porque nós tivemos filmes como Nosso Lar, o próprio Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, nós tivemos novelas enfocando a vida espiritual, a mediunidade, a presença dos espíritos, baseadas nas obras do Chico. Nós tivemos obras de teatro, né? Peças de teatro, divulgando também a vida e a obra de Chico Xavier. E naquela ocasião a doutora Marlene nos chamou e falou assim: olha, Geraldinho, nós temos informações que são valiosas e nós não podemos guardá-las para nós. Eu não vou ficar satisfeito se eu desencarnar amanhã e algum benfeitor vier me cobrar. E aquilo que Chico Xavier conversou com você e você guardou para você, por quê? Não é? De modo que ela me chamou a atenção, e ela sabia que eu sabia de muita coisa do que o Chico falava sobre este momento de transição planetária. E daí nós combinamos algumas entrevistas na Folha Espírita, que foram publicadas e depois convertidas no livro Não Será em 2012. O livro teve uma saída excepcional, que nenhum de nós esperava, talvez pela urgência do tema, não é? Lembrando que o foco principal do livro é Jesus, o sermão profético, a obra de Kardec, a Gênese e a obra de Chico Xavier. Naturalmente, entrando em detalhes que Chico Xavier falava na intimidade nossa sobre esse momento de transição planetária. Depois veio o DVD, depois uma turma de cineastas aqui de São Paulo, da Posat Filmes, resolveu fazer o documentário em DVD Data Limite, que já deve ter alcançado 6 milhões de viewers no YouTube, no mundo inteiro, em 7 idiomas, para vocês verem que o tema é mais do que atual e muito maior do que nós próprios, porque não diz respeito a nós próprios. O tema diz respeito a Jesus, nosso Mestre e Senhor, governador espiritual deste planeta e que tem um projeto para este planeta. E este projeto indica que nós estamos no final de um tempo de transição em que a Terra deixará de ser um mundo de expiações e de provas e ingressará no rol dos planetas em regeneração. Mas para que isso aconteça, o próprio Chico Xavier vai dizer no livro Plantão de Respostas, perguntaram a ele qual que era a opinião de Emmanuel sobre a transição planetária e o mundo regenerado, e o Chico responde: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas para que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão para o aceleramento deste processo. E unindo essa fala do Chico com a fala que ele nos fez, que fez a doutora Marlene, especialmente com ela, ele enfocou muito o papel do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós vamos entender que estamos mesmo diante de um momento especialíssimo, não é? Da evolução planetária. Pois bem, a doutora Marlene desencarnou em janeiro de 2015 e a questão de 1 ano e meio atrás, na nossa reunião mediúnica do grupo Espírita Maria de Nazaré, que
faz parte do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, ela se manifestou. E diante de nós, ela nos convocou, a mim e ao Marco Paulo de Espírito, que é um pesquisador que participa da reunião, que trabalhasse na divulgação de mais mensagens de Chico Xavier sobre o tema da transição planetária, que até então nem o Não Será 2012, nem o Data Limite havia enfocado, que tinha muito mais coisa a ser exposto, muito mais coisa a ser exposta, a ser estudada, e que era preciso que a gente lançasse mão do nosso tempo para essa pesquisa. Pois bem, a gente aqui na Terra é meio preguiçoso mesmo, né? Isso foi 1 ano e meio atrás. Passou 1 ano, nós não fizemos absolutamente nada. Assim, isso é muito natural entre nós, né? A gente ouve os espíritos, mas entra no ouvido e sai no outro. Há 6 meses atrás ela voltou a se manifestar, mas dessa vez mais brava. Eu não sei por que vocês estão rindo, né? Mas dessa vez ela foi mais brava, foi mais enfática. Falou assim: olha, já passou 1 ano. Será que nós vamos ter que buscar outras pessoas para fazer o que cabe a vocês fazerem? E o Marco Paulo de Espírito, nessa hora, ele teve então, assumiu a tarefa de escrever o que depois vai se tornar o livro Apocalipse segundo o Espiritismo, lançado há 1 mês atrás, em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E olha que coisa curiosa, quando nós já estávamos no final da programação visual, da coordenação editorial deste livro, o Conrado nos manda um e-mail, mostrando aí que os Espíritos nos dirigem muito mais do que nós supomos, né? Ele nos escreve um e-mail dizendo que a Folha Espírita estava trabalhando na reedição do Não Será em 2012, mas desta vez repaginado, com novas informações, com novo título. Não sabiam ainda o título, se eu podia colaborar. E é claro, né, que a gente chegou exatamente na hora, quer dizer, trabalhava aqui, no Caimbá Schutel, na Folha Espírita, trabalhava lá conosco, no Saber Espiritismo, no Maria de Nazaré. E aí nós, então, ficamos trocando e-mails, eu, ele, a Cláudia, a Carol, e esse livro, então, nasceu daí, que a repaginação das informações já contidas no livro Não Será em 2012, com as entrevistas publicadas a posteriori na Folha Espírita de São Paulo, e também o último capítulo desse livro traz os trechos de Chico Xavier, das psicografias de Chico Xavier, que estão no livro do Marco Paulo, Apocalipse segundo o Espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, o Marco Paulo de Espírito, aliás, esse nome não deve ser à toa, né? Ele encarnou com esse nome. Marco Paulo Denútil de Espírito. Ele pesquisou fontes primárias da obra de Chico Xavier. Significa dizer o seguinte: mensagens dos Espíritos escritas por Chico Xavier que já estavam publicadas quando Chico Xavier estava entre nós. E entrevistas do próprio Chico Xavier. Só de entrevistas foram 22 entrevistas gravadas, televisadas ou então reproduzidas em livro, que Chico Xavier respondeu sobre o tema da transição planetária e sobre o Apocalipse. E há quem diga que Chico nunca falou no assunto. Nós provamos o contrário. São 22 trechos de entrevistas, Chico Xavier falando no assunto. Da obra dos Espíritos, são 151 mensagens que Chico Xavier recebeu de 11 espíritos diferentes. Só de Emmanuel são 86 mensagens em que Emmanuel se refere diretamente, claramente, à transição planetária e ao Apocalipse. Humberto de Campos escreve 19 vezes. Castro Alves 11.
André Luiz, 6. Eurípides Barçanufo, 6 mensagens. Bittencourt Sampaio, 6 mensagens. Fora outros espíritos esparsos, como Ana Nery, como Visconde de Ouro Preto, como o poeta paulistano Cid Franco, quando Chico, aqui em São Paulo, no segundo programa Pinga Fogo, recebe uma poesia dele. Então vejam, o assunto é atualíssimo, né? E não venham me dizer que essas mensagens se referiam, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. Não, porque há mensagens da década de 60, por exemplo, a mensagem de Emmanuel, intitulada Ante os Mundos Superiores, publicada no livro Justiça Divina em 1964. Como, por exemplo, as mensagens que o Chico recebia aqui perto, no Centro Espírita União, nos meses de outubro, do espírito de Castro Alves, a partir do ano 1990, falando do risco da guerra, do monstro da guerra. Então ele nos alertou muito sobre essa questão, nos preparando para este momento. E nós espíritas temos uma obrigação moral de ouvir a palavra dos espíritos superiores, que coordenadamente escreveram durante esses anos todos, 75 anos, através de Chico Xavier, e que curiosamente espalharam essas 151 mensagens em 52 livros diferentes. E essas mensagens estão aqui referenciadas no último capítulo de 2019, o ápice da transição planetária. Para quê? Para mostrar para nós que há um planejamento superior muito além do que nós possamos enxergar, muito além do que nós possamos compreender de imediato. E o mais lindo disso tudo, gente, é que o Chico, por humildade, se apagou. Por quê? Quando entrevistado ele sobre o Apocalipse, o que ele dizia? Ele dizia, quem sou eu para entender isso? Eu não tenho cabeça para entender o último livro do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também é profético, porque ele diz, haverá de chegar um dia que pesquisadores abalizados tratarão do tema. Só que ele tratou do tema. Ele foi veículo de 151 mensagens que esclarecem todo o livro do Apocalipse de João Evangelista, que desvendam símbolos, que desvendam as chaves herméticas do Apocalipse de João Evangelista, de forma clara, de forma que hoje a gente pode ler o livro do Apocalipse com as informações dos Espíritos através de Chico Xavier e entendê-lo perfeitamente e inclusive encaixar em que ponto nós estamos hoje. Para vocês terem uma ideia rápida, o livro do Apocalipse tem uma figura de linguagem utilizada por João Evangelista que mostra 7 grandes momentos, graves momentos da história da humanidade depois do cristianismo, depois do advento do Cristo. E ele chama esses momentos de taças, em que essas taças seriam derramadas, tá certo? E esse vinho dessas taças se converteria em vinagre. Pois bem, 6 taças já aconteceram, já foram derramadas e já aconteceram. Nós podemos hoje claramente identificar 6 grandes momentos da humanidade que já aconteceram. As taças já foram derramadas, mas nós estamos na véspera do derrame da 7ª taça. E somente depois do derrame da 7ª taça é que a humanidade vai progredir espiritualmente, rapidamente, para o que ele chama, João Evangelista chama de a Nova Jerusalém, a Jerusalém libertada, e que nós vamos identificar na psicografia de Chico Xavier, que é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Inclusive, vocês vão ver que até as cores da bandeira brasileira estão lá no Apocalipse de João Evangelista, sob o símbolo das pedras preciosas. Né? Tudo muito coordenado
pela espiritualidade para que a gente tivesse acesso a essa informação maravilhosa. Bem, é isso que nós gostaríamos de falar sobre o livro. Quero parabenizar toda a equipe da Folha Espírita. Ficou lindíssima a diagramação, a capa, não é? Fiquei encantado com ela. E de fácil leitura também, mas a letra muito bem escolhida. E espero que seja do agrado de todos vocês. É um livro de pesquisa que vai trazer essas informações de Chico Xavier. Uma mediunidade inquestionável, um médium excepcional, um médium, sem dúvida nenhuma, que podemos classificar da esfera crística, que veio ao mundo para dar cumprimento à tarefa do Consolador, que fora prometido pelo Cristo em 2000 anos atrás, 20 séculos atrás, e que hoje estamos vivendo. E não é à toa que nós estamos chegando nesse ápice. O livro chama-se 2019, o ápice da transição planetária. Por que 2019? Porque é o final de um período de exceção que começara, segundo Chico Xavier, há 48 anos e meio atrás, em julho de 1969, quando o homem pisou na face da Lua pela primeira vez, na Apollo 11, do programa Apollo da NASA dos Estados Unidos da América do Norte. E nós então entramos, mercê do Cristo, nesse período de exceção, nessa moratória global, em que a humanidade era convocada, seria convocada a trabalhar pela paz, estaria impedida de se entregar aos monstros da guerra, especialmente a guerra nuclear, que é inaceitável, e que, portanto, ainda temos um ano e meio de muita oração, né? Chico falava isso conosco, que a gente precisava orar pelos nossos governantes, especialmente pelos governantes das nações mais militarizadas e mais armadas do mundo, especialmente aqueles que têm o poder nuclear na ponta dos dedos, para que não concorram eles na bobagem de começar uma terceira guerra mundial ou uma guerra de deflagração nuclear, que, segundo Chico Xavier, teria consequências imprevisíveis, desastrosas, e que nos atrasaria o passo da evolução planetária em mais de 1000 anos. Então nós estamos nesse ápice, quase chegando no final desse período de exceção, pedindo a Jesus mais bênçãos para que possamos vencê-lo com fé, com alegria, com amor, com fraternidade, a fim de que a humanidade possa cumprir a destinação que lhe é própria, a de chegar rapidamente, depois de 2019, evoluir, conforme o Chico me disse: Geraldinho, se a gente vencer esse prazo de julho de 2019, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. No campo da medicina, no campo das ciências, das comunicações, das artes, da filosofia, da religião, da espiritualidade, inclusive com a chegada de irmãos interplanetários de outras casas planetárias que viriam concorrer conosco para o progresso mais acelerado da humanidade terrestre, a fim de que nós chegássemos então em 2057 na condição de mundo em regeneração. Que Jesus nos ajude e nos abençoe neste projeto, né? Muito obrigado. Vamos abrir um pouquinho agora para perguntas. Eu vou me atrever a fazer a primeira aqui, já falando com o Geraldinho. O livro não será 2012, ele inclusive teve esse título porque ele foi lançado, não sei se vocês se lembram, no momento em que o mundo falava das profecias maias. E até nessa revisão do livro, a gente evidentemente não voltou a falar disso, até porque já é um assunto superado, né? Mas naquele momento em que o livro foi lançado, muitos acabaram tendo contato com o livro
e tiveram uma impressão de que o livro trazia uma mensagem de um fim determinado, de uma destruição do mundo, da extinção da humanidade, e traziam isso como uma visão de que o livro trazia um medo desnecessário para o movimento, trazia uma mensagem que não era positiva. Se vocês olharem no texto da quarta capa que o Geraldinho colocou para a gente, eu acho que é importante que a gente tenha exatamente uma visão contrária. Quando ele falou da responsabilidade dele, da doutora Marlene, em trazer essas revelações, é exatamente para o despertar, para que o sofrimento não seja tão intenso. Então, diferente do que se pensava em 2012, este não é um livro que determina um fim trágico, mas é um livro que pode dar início a uma transformação necessária. Então ele termina com uma frase, eu queria que ele comentasse um pouco sobre como que ele enxerga a importância desse livro para cada um de nós, que ele coloca uma frase no final que é: qual é a sua escolha? 2019, 20 de julho de 2019, chegará. A pergunta que cada um de nós temos que fazer é: como que nós vamos estar em 2019? O que nós vamos ter feito, né? Como que você vê essa visão que o movimento teve, de alguma certa forma, talvez precipitada, de não ter estudado completamente o livro, e como que a gente pode agora passar essa mensagem em 2019? Nós vamos ver que, assim como o livro não será em 2012, ele não previu nada peremptório, nada concreto, a não ser que nós estávamos dentro de um período, e neste período nós éramos convocados a orar pelo melhor e a fazer o melhor, né? Esses 50 anos foi um período de exceção que começaram em 1969, em que os prepostos do Cristo estavam a postos, trabalhando para que a humanidade vencesse em paz. E muito mais a nós espíritas foi dada uma tarefa de esclarecimento geral. Por quê? Porque nós trabalhamos com pressupostos essenciais na compreensão de nós todos como seres humanos, espíritos imortais, que vamos vencer a transitoriedade do corpo, vamos vencer a morte e prosseguir a evolução no século sem fim. Nós conhecemos a existência dos espíritos, nós conhecemos a comunicabilidade dos espíritos conosco na Terra, a mediunidade, que é a maneira pelo qual essa comunicação se estabelece, nós conhecemos a vida futura, conhecemos a pluralidade das existências, conhecemos a pluralidade dos mundos habitados. Está lá em Kardec. Então nós temos que ter uma visão mais global, mais universal da família a qual nós pertencemos, que é a família universal dos filhos de Deus, espalhada em muitos mundos, pelo universo sem fim. Não é? E não há determinação alguma a não ser que nós vamos fazer o nosso futuro, do bem ou do mal. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio individual ou coletivo, né? Por isso é a pergunta: qual que é a nossa escolha? Se nós temos tanta informação, Chico Xavier ainda contava-nos um caso em que ele, conversando com um espírito suicida lá no cemitério em Uberaba, o espírito suicida falou com ele: ô Chico, eu cheguei na conclusão que vocês, espíritas, são os milionários do mundo. Esse espírito tinha sido um grande fazendeiro, perdeu tudo lá em Uberaba e se matou por isso. Não era espírita, mas colaborava com Chico na caridade. E Chico ficou muito amolado de saber que ele tinha se suicidado e foi no cemitério visitá-lo, porque o espírito dele estava ali preso no corpo. E teve essa conversa com o espírito. O espírito falou: vocês são os verdadeiros milionários da Terra, porque vocês têm um tesouro de informações à sua disposição que nós outros não tínhamos. Então, a minha questão com os espíritas é essa: o que nós estamos fazendo com esse tesouro? Allan Kardec, se a gente for contar
a Revista Espírita, cada ano um livro, são 30 livros. Chico Xavier até hoje 504 livros. O que nós estamos fazendo com esse tesouro? Nós estamos estudando esse tesouro? Nós estamos entendendo, debatendo as informações espirituais? Porque as informações espirituais, segundo Kardec, elas vêm com o objetivo útil. Elas não vêm para nos distrair. Muito ao contrário. Elas vêm para nos chamar a atenção, para nos chamar à responsabilidade. Inclusive, quando ele fala sobre a mediunidade da presciência, que é a mediunidade da profecia de outras religiões, ele vai falar: a mediunidade da presciência é dada sempre com um fim útil, e o fim de avisar-nos sobre o caminho ruim que estamos seguindo e que precisamos mudar de rumo para não cair no buraco previsto pelos Espíritos. Então é nesse sentido, né? Tanto o Não Será em 2012, especialmente agora, o 2019, o ápice da transição planetária, é um alerta, sim, não resta dúvida. É um alerta sobre o nosso posicionamento como espíritas cristãos que somos, diante das informações espirituais que estão já disponíveis à nossa leitura e ao nosso estudo. E o que nós estamos fazendo com ela? Com todas essas informações? Nós estamos guardando para nós? Estamos com medo de transmiti-las aos outros? Por quê? Né? Essa é a grande questão. Nós temos uma grande responsabilidade, sim. Como dizia o Chico, nós espíritas somos uma minoria muito mínima diante da humanidade terrestre. E, no entanto, temos tanto à nossa disposição. Né? Vamos pensar na parábola dos talentos. Será que nós estamos multiplicando os talentos que o Cristo nos deu? Ou nós estamos enterrando ele no solo? Boa noite. Boa noite. Corre o risco de também não ser em 2019, já que a taça já está derramando um tanto, acho que a sétima taça seriam os tsunamis, terremotos, aquelas coisas todas. E ainda tem lá o Pato Donald lá provocando guerra para o outro apertar lá e explodir tudo, enfim. É bem assim, a gente corre o risco de também não começar em 2019? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, essa questão... Você está ligado? Em primeiro lugar é o seguinte: essa sétima taça ninguém sabe o que é. Estão me ouvindo? Você falou aí de tsunami, ninguém sabe o que é, não é? Nós não estamos afirmando que seja. Nós estamos só dizendo que, cronologicamente, dá para situar a humanidade presente na véspera deste grande evento que é o derrame da sétima taça do Apocalipse, de João Evangelista. Agora, nós temos que nos focar no que vem depois. O que vem depois é a humanidade regenerada. É a humanidade para a qual todos nós espíritas estamos trabalhando na sua construção, nos alicerces da sua construção, que é a humanidade voltada aos pilares da fraternidade, do amor, do conhecimento de que a vida continua, de que nós não estamos sozinhos no universo, que há uma lei de solidariedade entre os mundos e também entre os planos de vida mais avançados com os planos de vida menos avançados como os nossos, né? É para isso que nós estamos trabalhando. A mediunidade com Jesus, porque existe a mediunidade generalizada, mas a mediunidade com Jesus é de minoria. É essa que Chico Xavier veio demonstrar para nós. O contato com os espíritos superiores, através de quê? Através do nosso esforço de reforma íntima. Então, cada um de nós pode, sim, e deve
colaborar com esse mundo novo dentro da própria casa, da residência, da própria família, do próprio ambiente de trabalho, no centro espírita, na comunidade, ter compromisso. Porque nós não podemos ir ao centro espírita como quem ia há 100 anos atrás na igreja, assistir uma palestra, tomar água benta, ir embora para casa e continuar a mesma coisa. Nós temos que ter compromisso com a doutrina dos espíritos. Nós temos que chegar na casa espírita e perguntar assim: o que eu posso fazer para colaborar? Em que eu posso ajudar a casa, as tarefas, as atividades, não é? Nós precisamos abraçar essa causa, que não é nossa, esta causa é do Cristo. A causa do mundo regenerado é a causa do Cristo. Quando Jesus fala com o espírito de Eliu, aliás, no livro, está lá relatado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando ele mostra a América do Sul ainda virgem, não é? Nas suas matas, e fala para Eliu: para aqui é da vontade de meu Pai, ou seja, não é nem da vontade de Jesus, é da vontade de Deus, é da vontade de meu Pai, que para aqui eu transplante a árvore do meu Evangelho. Então nós temos que nos beber dessa fonte, a fonte divina da revelação divina, entender o papel do Brasil. Por que o Espiritismo floresceu e frutificou no Brasil no século XX, um século depois de Allan Kardec, com tanta força, e no resto do mundo não? Vamos nos perguntar por que isso? Você acha que foi acaso? Ou nós estamos sob uma programação espiritual superior, porque há razões superiores que indiquem que talvez o Brasil, segundo Chico Xavier, numa entrevista publicada no livro Caderno de Mensagens, ele vai dizer que talvez nós recebamos 900 milhões de asilados. Já pensaram nisso? De onde vem 900 milhões de asilados? O que é asilado? É alguém que vem degradado, fugido, não é? Por que virão 900 milhões de pessoas para aqui? Aqui em São Paulo, no Grupo Espírita Perseverança, em 1990, o Chico tem um vídeo que está disponível na internet, em que ele alerta muito sobre essa questão do Brasil, sobre os momentos, talvez dolorosos, que nós teremos que receber refugiados em nossa terra. Não é? Vamos pensar nisso e trabalhar pela paz em todos os sentidos. Nós não somos, como escreveu Emmanuel no livro Justiça Divina, na mensagem Ante os Mundos Superiores, publicado pela FEB em 1964, Emmanuel diz assim: nós não somos Cassandras do terror, não. Nem estamos querendo assustar ninguém, mas nós precisamos analisar a realidade espiritual dos tempos que passam. Dentro dessa questão que a doutora Marlene falava muito para nós, da minoria criativa, aquilo que faz mudar o paradigma religioso é a questão da reencarnação, né? E você feriu um ponto logo no começo muito importante, que acho que se não fosse útil a doutora Marlene não tinha colocado nos meus pedaços no espelho. E muita gente tem dificuldade com esse tema, que é a questão do Chico Seu Kardec. Como você tem uma bagagem muito maior, conviveu com ele bastante, eu não tive esse privilégio, né? Eu sou espírita da última hora, mas eu gostaria muito de ouvir de você a sua opinião sobre esse assunto, se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente. Não há a menor dúvida sobre isso, né? Primeiro que o Chico, depois de 1991, final de 1991, para quem convivia com ele na intimidade, ele assumiu que era Kardec. Isso não é a doutora Marlene que falou, não. Isso é o próprio Chico que assumiu para nós que era Kardec, né? A partir de 1991. Por quê? Porque a obra já estava feita. Em 1972, o nosso querido Martins Peralva, que para mim foi um pai espiritual,
grande escritor, grande palestrante espírita, diretor da União Espírita Mineira por mais de 30 anos, escreveu um artigo dizendo que o Chico era Kardec em 1972. Ia publicar no jornal Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira, com a concordância da presidente, dona Nenê Luoto. À meia-noite ele ia mandar, o jornal já estava todo diagramado, ele ia mandar para a gráfica editá-lo no dia seguinte. À meia-noite, o Peralva contava para nós. O Chico telefona para ele. E fala com ele assim: Peralva, meu amigo, tira este artigo que você quer publicar no Espírita Mineiro. O espírito de Emmanuel está aqui ao meu lado, dizendo que este assunto virá mais tarde. Se você publicar isso agora, vai nos trazer confusão, porque nós estamos em plena tarefa aqui em Uberaba. Ou seja, não era hora. Porque ele, Kardec reencarnado, ainda estava produzindo, trabalhando. Mas Emmanuel fala, o assunto virá mais tarde. E o Peralva comentava conosco com que delicadeza ele havia confirmado que era Kardec. Porque se ele não fosse Kardec, ele simplesmente virava para o Peralva e falava assim: tira isso do jornal, meu filho, porque não tem cabimento. Mentira. Porque isso não é verdade. Não é? Eu próprio, a minha família toda, eu era de mocidade espírita, e como todo jovem questionador, não acreditava nisso. Porque achava que Kardec tinha uma personalidade diferente, né? E conhecia o Chico, mas nessa ocasião não com tanta intimidade, por isso é que eu achava isso, né? A partir do momento que eu fui conhecer o Chico na intimidade, mudou a minha cabeça. Mas a minha família inteira de Pedro Leopoldo, a família Machado, que conviveu com ele desde quando ele era criança, né? Todos falavam comigo que ele era Kardec, e eu não acreditava. Aí, a partir do momento que eu passei a me hospedar com ele, que foi o ano de 1984, aí minha cabeça começou a mudar, porque eu comecei a ver como aquela personalidade era uma personalidade forte. A gente tinha medo dele. Vocês estão pensando que era fácil ficar perto do Chico? Não. Porque a repreensão vinha na hora certa. Você tinha alguma dúvida na cabeça, ele te respondia a dúvida. Bastava você pensar uma bobagem, ele te repreendia. Não é? O homem era um homem... Às vezes eu ia de carro de Belo Horizonte, onde eu residia, Uberaba, são 500 quilômetros. Se estava com trânsito bom, era 5 horas. Se tinha trânsito ruim, 6 horas de carro. E eu vinha conversando com a Helena, minha mulher, assuntos de família. E chegava na casa do Chico e ele: isso que você falou de fulano não é bem assim, não. Passa-se isso, aquilo outro. Ora, como conviver com um homem que era quase onisciente? Que cabeça era essa? Que homem era este? Que mediunidade era essa que nos respondia a 500 quilômetros de distância? Né? Previa o futuro com exatidão. Não vou entrar aqui em detalhes, porque não é o objetivo da palestra. Então, aí o máximo que eu conseguia fazer para ele foi o seguinte: um dia eu estava contando a Cláudia e o Conrado lá embaixo. Um dia eu falei assim: agora eu vou perguntar. Eu tinha vontade de perguntar: o senhor é Kardec? Mas na hora, você acha que tinha coragem? Não. Na presença do homem, a gente amolecia todo. Ficava calado. Então, nesse dia, eu tomei coragem. Não, hoje eu pergunto. Então, eu perguntei a ele assim: Chico, eu posso te fazer uma pergunta? E ele abaixou o óculos, me olhando assim, fixamente, né? Aquilo eu tremi todo. E eu perguntei assim, e ele falou assim: pode. Me olhando assim, por cima do óculos. E eu perguntei a ele assim: o senhor pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje? Né? Aí ele, essa mesma gargalhada que vocês deram, ele deu. Ele deu uma gargalhada gostosa, assim, foi para trás da cadeira. E eu li o pensamento dele pensando assim: esse menino quer me pegar, mas não vai me pegar. E ele respondeu assim: pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito. Aí o Adelino da Silveira, grande amigo nosso e dele,
da cidade de Mirassol, em São Paulo, publicou no final de 1991, por isso que ele assumiu nessa época que era Kardec, viu gente? Porque ele é que pediu o Adelino para publicar o livro. Primeiro, o Adelino levou o livro para ele revisar, ele revisou o livro todo. Kardec prossegue. Depois, chamou o Adelino lá, mandou publicar. E o Adelino publicou em finais de 91. E eu recebo o livro chama-se Kardec prossegue. E eu recebo o livro autografado. Vocês acham que Chico Xavier ia autografar um livro com cujo conteúdo ele não concordasse? De jeito nenhum. Ninguém fazia Chico Xavier fazer o que ele não queria fazer. Ninguém. Ele dava um jeito de sair. Ninguém. Aí eu fiquei com aquela vontade. Agora eu tenho coragem de perguntar. Eu recebi o livro em final de janeiro de 92. Início de março eu estava em Uberaba. Com aquela vontade de perguntar, mas chegando lá, a vontade falhou. Então, ele mesmo virou-se para mim e falou assim: Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí eu respondi: Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Agora olha para você ver o pensamento de Kardec. Por que você acha que é a expressão da verdade? É o professor falando, né? Ele queria entender por que aí eu fui explicando todos os casos de família, etc e tal, que não dá, e só isso é uma palestra aqui, né? Então não vou contar. Para no final eu então concluí que ele era Kardec, e ele chorando, as lágrimas descendo e molhando o peito de tal forma que eu e a Eliana, que estávamos com ele ali na sala de almoço, chorando juntos. Eu não sabia nem por que ele estava chorando, eu estava chorando também, de emoção, mas ele olhava assim para cima e naturalmente vendo cenas do passado com Kardec, isso eu imagino que sim, ele passava a mão esquerda assim diante dos olhos, chorando, e falava assim: é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Com 5 anos de idade. Ora. E não satisfeito, chorando, ele levantou-se, foi lá no quarto ao lado, pegou outro exemplar de Kardec prossegue, trouxe para a mesa e autografou de novo para mim e para Helena. De modo que eu tenho 2 livros. Isso para mim é uma chancela. Não é? Não tem dúvida nenhuma. É o homem continuando a própria obra que lhe foi designada pelo Cristo. Se vocês verem lá as mensagens de Humberto de Campos, todas elas, quando se referem a Kardec, se refere a Kardec como um apóstolo do Cristo. Especialmente a mensagem A Ordem do Mestre, quando Jesus dá a João Evangelista a ordem para que ele descerre o Consolador. Geraldinho, por gentileza, nós temos uma obra de Kardec que eu não sei se é O Céu e o Inferno ou se é, como é que chama o outro? Está muito claro. Obras póstumas. Obras póstumas. Então, o Espírito da Verdade convocou, faltaria naquela época 5 anos para Kardec desencarnar. Sim. Então, ele convocou Kardec e falou: olha, mas você vai ficar um pouco mais de tempo aqui. Exato. Mas, depois, você não pode demorar muito, porque quando passar esse tempo, você vai desencarnar, aí também vai ser tão rápido, você vai voltar e dar sequência à sua obra. Está lá em Obras Está lá. Inclusive tem um subtítulo, Minha Volta. Kardec põe Minha Volta. Exatamente. Em que ele revela que os Espíritos revelaram a ele que era preciso que ele voltasse. Que inclusive na mensagem citada pelo Senhor, o Espírito diz a ele o seguinte: se fosse possível viver na Terra 200 anos, você aí ficaria. Mas, como isso não é possível pela lei natural,
É preciso que você deixe o corpo aí, retorne para o nosso plano por um pouco, para voltar ao mundo terrestre e concluir a sua obra. Não é assim? Exatamente. E o Kardec próprio vai no final desse subtítulo, Minha Volta, ele conclui, calculando o tempo de transição entre uma vida e outra, eu quero crer que, no máximo, no final deste século XIX, ou no início do século XX, eu estarei de volta na Terra. Ora, eu não vou duvidar do Espírito da Verdade, não vou duvidar dos Espíritos superiores que coordenaram a obra de Kardec. É ou não é? Verdade. Então, se eles fizeram essa previsão, é porque era necessário que ela se cumprisse. E, de fato, quem é que no século XX cumpriu com galhardia essa multiplicação de livros? Porque se Kardec, ele próprio, escreveu 5 livros, o Chico escreveu 500. A multiplicação de 100 por 1, não é? É, muita diferença. É muita. E a complexidade da obra, o alcance em todos os gêneros e subgêneros da literatura, convocando-nos desde a poesia dos grandes mestres da língua portuguesa até os prosadores como Humberto de Campos e até ensaios evangélicos de Emmanuel, ensaios doutrinários de Emmanuel de André Luiz, um tratado sobre a vida espiritual e a comunicabilidade dos espíritos, que é a obra de André Luiz, a mensagem consoladora dos espíritos comuns que iam em Uberaba consolar os familiares, mas ao mesmo tempo, como Paulo aqui Rossi estudou a fundo o livro A Vida Triunfa, mostrando a profundidade daquela mensagem de cada espírito familiar, não é? Então, uma obra, o Peralva lá em Minas falava conosco, a obra de Chico Xavier é uma obra ciclópica. Ela é uma obra que é destinada aos séculos. Não temos dúvida disso. Obrigado, viu? Muito obrigado ao senhor. Boa noite, Geraldo, tudo bom? Boa noite, como vai? É um prazer estar aqui. Obrigado. Se você me permite, eu gostaria muito de saber qual a sua opinião pessoal sobre se de fato irá acontecer uma guerra de extermínio até final de 2019. Deve ser bom ter amigos, né? Olha, eu não vou te responder, sabe por quê? Porque eu não quero influenciá-los. O que é muito importante, na minha opinião, é que como eu li essas passagens todas, classificadas pelo Marco Paulo do Espírito, eu quero que vocês também as leiam, com cuidado, né? E não somente aqui, neste livro, não será em 2019, o ápice da transição planetária. Se puderem, também conheçam a obra Apocalipse segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é uma obra revelatória. Ela está fazendo a revelação do mundo espiritual superior para a Terra. Aliás, curioso dizer, nós estamos aqui no Grupo Espírita Caimbá Schutter, não é? Caimbá Schutter foi o primeiro espírita a escrever sobre o Apocalipse. Não foi isso? No início tem um livro dele, um opúsculo dele sobre o Apocalipse. Só que, na época que ele escreveu, não tinha Chico Xavier. Não é? Então ele não teve acesso a informações espirituais mais abalizadas sobre o assunto. E aqui nessa obra, e na obra do Marco Paulo, por isso que ela chama-se o Apocalipse segundo o Espiritismo, o foco é justamente a revelação espírita. A revelação, com todo respeito a outras conclusões, a outros estudos de outras escolas religiosas, porque escrevem sobre o Apocalipse os próprios judeus, hebreus, os católicos, os ortodoxos, os espiritualistas de uma forma geral, mas nós não tínhamos até então uma obra que enfocasse a transição planetária baseada na obra mediúnica de Chico Xavier. É a primeira vez. E é daí a importância desses trechos para a nossa meditação, para nosso estudo, mesmo porque nós precisamos nos preparar para todos os cenários.
E uma coisa está clara aqui, na revelação dos Espíritos: quem estiver trabalhando no bem será protegido. Nós temos que ter essa confiança. Então, o trabalho no bem, o trabalho na divulgação da doutrina, na consolação dos sofredores é primordial e essencial. Gente, a gente tem agora mais alguns minutinhos. Vamos aproveitar agora nesse final, quem quiser aproveitar a presença do Geraldinho aqui para pegar um autógrafo no livro, senão depois a gente tem as tarefas que vão começar e não dá tempo de poder ter essa oportunidade. Então, bem devagar a gente organiza uma fila aqui para poder ter os autógrafos e daqui a pouco a gente já parte para a etapa dos trabalhos.